Olá, quem fala é o Vasco 833H e hoje eu quero vos mostrar com um barco que eu estive a fazer. Eu vou-vos explicar melhor os detalhes, mas foi este o barco que eu estive a fazer. Eu fiz o barco de uma forma simples. A base dele eu fiz com que ele ficasse mais inclinado, como podem ver, maior na parte de trás e menor na parte da frente. Depois eu fiz assim. Isso vocês podem fazer como vocês quiserem, porque eu não tenho um padrão para fazer isso. Eu tenho estes. É que eu preciso arranjar. Eu tenho Eu tenho estas linhas aqui de cores diferentes da madeira. Da maior parte da madeira que eu uso no barco é de uma cor, mas esta aqui é diferente. Depois eu fiz aqui os canhões e pus armor stands aqui para parecer que são piratas. Eu pus uns bricks por trás porque ali atrás não tem nada, é tudo vazio. São algumas rodas que são fáceis de fazer. Tenho de pegar no tronco de bétula despojado, pôr um botão na ponta, dos 4 lados pôr muretas de pedra e depois pôr escadas. Eu fiz 3 de cada lado do barco. Como podem ver, também fiz os canhões, alguns pormenores. Fiz aqui a parte da frente como todos os barcos piratas têm, que é aquela, digamos, estátua na parte da frente. Fiz aquele sítio onde os piratas ficam ali para ver a terra, as bandeiras e assim. E isto aqui são troncos de carvalho mesmo, com trapdoors de spruce. E foi assim que eu fiz. Isto aqui continua a ser os troncos de carvalho. Isto aqui são as profissões para os bibliotecários. Villagers. Aqui não tem nada, foi só mesmo para fazer a parte de trás onde supostamente o capitão fica aqui a comandar o navio. E agora vou-vos mostrar algumas visões do navio. E eu fiz a vela com alguns buracos como se ele tivesse em luta com alguém. Não se preocupem que aquele barco ali não foi propositado. Eu é que comecei a fazer aqui e nem notei no barco. Uma das visões é esta. Outra das visões é esta. Agora vou-vos mostrar a visão do mar. Que por acaso esta ainda não testei como é que fica. Como podem ver, fica a parecer muito, fica com um efeito muito bom por causa de quando fazemos o barco com a parte de trás maior e a da frente menor. Ali da terra ele fica assim. E eu já vos mostrei por trás. Agora eu vou explicar um bocadinho melhor como é que se fazem os detalhes do barco. Por exemplo, esta parte aqui, que é onde o capitão consegue mexer o barco, ela tem escada, aqui bloco. Eu vou pôr os blocos à frente para perceberem. Bloco. Aqui outro bloco, aqui e aqui. E depois aqui tem slab e o resto é tudo escadas. Isto aqui não é fácil de vos mostrar como é que se faz. Portanto eu vou tentar replicar isto. Peguem aqui de um bloco de referência qualquer. Aqui fazem assim. Depois fazem assim na diagonal. Bloco. E aqui em baixo põem outro. De forma a que fica assim. E agora venham buscar as tábuas nada. Venham buscar escadas e slabs. Escadas. E primeiro ponham uma escada aqui, outra escada aqui, ou um slab aqui, depois ponham 2 escadas. Depois aqui ponham uma escada virada para ali para ficar com este efeito, um slab aqui em baixo e uma escada aqui. E é assim que se
faz. Como podem ver, fica a aparecer aquela parte de trás do navio que o capitão usa para dirigir o navio. Pronto, vou-vos explicar como é que eu fiz os pormenores dos canhões. Os canhões foram muito simples de fazer. Eu fiz-los com betão preto e com um botãozinho de pedra. Como podem ver, eu peguei no botão preto e pus o botão aqui. Fica um efeito muito bom e parece um canhão. Pronto, aqui foi fácil, eu fui intercalando cerca de pedra e cerca normal e pus slabs de spruce em cima. Aqui assim, eu fiz com blocos de ferro, mas não é preciso, porque para quem quer fazer um barco assim no survival e quer ter uma ideia de como se faz a parte da frente, pode usar qualquer outro bloco. Eu fiz os pés com escadas, dei 4 blocos e pus outras 2. Depois eu fiz cercas no meio e aqui não pus cerca e pus um observador. Pus cerca aqui e aqui de lado. Igual aqui para parecer que está a segurar, mas aqui para parecer mais que são os braços mesmo, podem pôr outros 2 blocos quaisquer e aí sim parece que já é o ombro. E aqui eu pus slabs, mas podem pôr de stone bricks, mas podem pôr slabs do que vocês quiserem. Estes pormenores aqui foram fáceis, como eu já vos expliquei, era o que se usa para fazer a profissão de bibliotecário com slabs de spruce em cima. Aqui eu já vos expliquei. É assim, este símbolo aqui é um bocadinho difícil de fazer. Eu acho que está torto, mas ok. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aqui eu cheguei aqui com os troncos e pus escadas. Depois pus slabs em cima das escadas e pus aqui uns blocos. Nos cantos pus as cercas com os lampiões. Fiz cercas aqui e fiz uma bandeirinha, como se ela estivesse ao vento. É assim, se querem parecer que o vosso barco não passou por lutas, não ponham estes buracos aqui, como eu fiz, tipo aqui e assim. Ponham só... façam a vela toda direitinha, mas eu fiz para parecer mais que ele tinha acabado de lutar e que estava a sair ou que estava a atracar. Prontos, estes detalhes aqui são as escadas e cercas de pedra, aqui slabs, aqui eu pus os lampiões em baixo que eu acho que ficou um estilo fixe. E pronto, foi mais ou menos assim que eu fiz o barco. Também pus isto no início eram cercas, mas via-se muito mal, portanto eu pus cercas de pedra. E é assim o barco que eu fiz. É um barco não muito difícil de fazer, mas um barco que, assim, demora tempo. Eu fiz no criativo, mas dá para fazer no sobrevivência facilmente. Também podem pôr aqui uma laje, um slab, aqui em cima para aparecer mais uma bandeira. Podem fazer aquilo com grades de ferro, o que vocês quiserem. Uma coisa que é muito preciso é muita madeira, mas mesmo muita madeira, alguma pedra e o que é menos preciso é betão, que também é preciso algum betão preto. Assim, este é um daqueles barcos que, se vocês quiserem fazer tipo um mapa em criativo, vocês podem fazer um porto assim, por aqui, e pôr tipo uns barcos daquele, um ou outro barco daquele atracado, que fica fixe, até porque ele não ocupa muito espaço e tem uns pormenores que até lhe dão um certo estilo. Como podem ver, é assim, aqui as cercas, eu aconselhava-vos, se quiserem pôr este pormenor aqui, eu aconselhava-vos a pôr cercas de pedra, porque as cercas de pedra notam-se bem, as cercas parece que não tem ali nada. Pronto, e
é isso, o tutorial não é bem um tutorial, é umas dicas de pormenores e eu a mostrar-vos o barco que eu fiz. Espero que gostem e assim, se gostarem deem um like, não se esqueçam de compartilhar o vídeo e se não tiverem inscritos subscrevam-se, porque isso vai me ajudar a saber que vocês gostam dos vídeos e a mandar mais vídeos. Tchau!